Olá, bom dia! Bom dia, Lúcio. Bom dia, Jess. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre algumas mudanças que vocês com certeza devem ter ficado sabendo sobre as suas fichas comerciais do Google, né? Mais conhecido também como Google Perfil de Empresa. E a gente vai aguardar só um minutinho para que as pessoas que de repente tiveram probleminha no acesso possam se conectar, tá bom? E todo mundo consiga assistir a apresentação. Nesse meio tempo, eu vou me apresentar e depois eu também vou pedir para o Lúcio se apresentar. Todos vocês já devem conhecê-lo. Eu sou Jéssica Carneiro, responsável do marketing na Partu pelos mercados brasileiro e português, e hoje eu vou estar aqui com vocês e com o Lúcio para nós conversarmos sobre essas alterações. Lúcio, também se você quiser se apresentar, fica à vontade. Perfeito. Bom dia, pessoal. Muitos de vocês, né, a gente está aqui para um webinar feito para os clientes da Partu, então muitos de vocês já me conhecem, a gente se vê no cotidiano, trabalha junto. Eu vim também que tem usuários locais, né, que talvez eu não tive a oportunidade de trocar, assim, ter trocas com cada um de vocês, então me apresento, meu nome é Lúcio, eu trabalho na Partu com gestão de contas, né, serviço ao cliente, o que a gente chama de Customer Success, então eu faço acompanhamento de todo o processo de vocês na Partu, enfim, melhores práticas, dicas, revisão de performance, e eu sou responsável pelo mercado brasileiro, mas também mercado outros países da América Latina. E então, aqui junto com a Jazz, nós vamos apresentar para vocês essa mudança na maneira de ver as estatísticas do Google, né? Um prazer. Perfeito, muito obrigada, Lúcio. Então, já passou esse um minutinho, né? Quem conseguiu se conectar vai conseguir acompanhar aqui todo o nosso webinar. Essa é a nossa agenda para esse webinar. O que a gente vai iniciar falando? Dessas alterações nas estatísticas, Lúcia vai se aprofundar um pouco sobre o que consistem, o que é que mudou, quais que são as diferenças, o impacto dessas novas estatísticas nas suas contas, ok? Como a plataforma Patu vai evoluir seguindo essa transformação e como analisar os seus dados. Joia? E aqui eu já dou início em relação às estatísticas como nós a conhecemos hoje. Hoje existem essas três divisões, dividida em pesquisa que são diretas, descoberta e marca. Como é que funciona? As pesquisas diretas, inclusive, já quero deixá-los muito à vontade para, se quiserem deixar perguntas ao longo da sessão, e ao final nós vamos respondê-las. As pesquisas diretas nada mais é do que um consumidor que, ao chegar no Google, ele digita diretamente a sua marca. Então, ele procura, ele já sabe a loja que ele quer procurar, que ele quer consumir determinado produto, então ele vai buscar diretamente a sua marca, ele só precisa entender qual a filial mais próxima de onde ele está, ok? A descoberta, essa até então era equivalia a 50% de todas as pesquisas, volumes de pesquisas realizadas no Google, que eram palavras-chave relacionadas ao teu negócio que levavam o consumidor até a página da tua ficha do Google. Então, muitas vezes uma pessoa, por exemplo, estou vendo aqui. Deixa eu dar um exemplo, estou vendo aqui alpargatas, uma pessoa que deseja comprar uma Havaianas, mas não sabe diretamente onde encontrá-la, ou chinelos, ou sandálias de borracha, sandálias para o verão, ainda não conhece a marca Havaianas, ela vai descobri-la através dessa descoberta. E por fim, nós temos a marca, que é quando uma pessoa ela já sabe a marca que ela quer consumir, mas ela não sabe onde encontrá-la. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro ou eu quero comprar um produto nas lojas Pão de Açúcar, e eu não sei qual supermercado na minha proximidade tem aquele produto. Então, eu escrevo o nome daquele produto, aquela marca, e aí eu percebo que, por exemplo, esse produto está presente em uma das minhas filiais, correto? Segundo ponto, as visualizações, aqui nada mais é do que a origem desse tráfego. O Google também, até hoje, faz essa distribuição para entender se as pesquisas vêm diretamente
da barra de pesquisa convencional ou se vem dos mapas. Geralmente, a gente sabe também que esses mapas são mais consultados através do mobile, através dos dispositivos móveis. Então, muito volume dessa pesquisa são de pessoas que se encontram naquela vizinhança através do celular e que desejam descobrir uma marca ou uma empresa que esteja ali na proximidade. Por fim, as ações equivale a essas ações que são desempenhadas dentro da sua ficha, que podem ser uma visita no seu site. Então, supomos que na sua ficha do Google existem informações sobre o seu site, telefone de contato e pedido de rota, ou seja, eu quero saber como eu faço para me deslocar até aquela loja, até aquele ponto de venda físico. Então, essas ações até hoje são contabilizadas como ações relevantes realizadas pelo usuário, né? São chamadas call to actions, chamadas para ação, visitas ao site, chamada telefônica, pedido de rota, em alguns casos também mensagens e reservas, ok? Agora eu vou passar a palavra para o Lúcio, que vai explicar como é que isso vai ficar amanhã. Perfeito, obrigado, Jess. Então, bom dia de novo, pessoal. Muitos de vocês já devem ter visto dentro da plataforma da Partu e também por alguns e-mails que eu comuniquei com vocês que vai haver essa mudança na estatística. Então, tudo que a Jess, ou boa parte do que a Jess acabou de explicar, vai ser modificada e é bom deixar claro que não é uma decisão da Partu ou de qualquer outra empresa que trabalha com esses dados, é uma decisão que veio do Google. A partir de 20 de fevereiro, para ser mais específico na data, o Google vai disponibilizar esses dados de estatística com base no que eu vou explicar agora. Então, é uma decisão unilateral, digamos assim, e o nosso trabalho justamente é nos adaptarmos e mostrar da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, essas informações para vocês. Então, a partir do dia 20 de fevereiro, na plataforma da Partu, nós vamos mostrar dessas três maneiras seguintes. A grande mudança vai ser nas pesquisas, porque como vocês acabaram de ver com a Jazz, as pesquisas estavam divididas entre diretas, descobertas e marcas, e agora as informações que nós vamos ter vão ser baseadas nas palavras-chave. Então, nós vamos conseguir ver por estabelecimento quais são as 10 palavras-chave que foram mais buscadas nesse período selecionado das estatísticas, né, das buscas. Clicando dentro da plataforma da Partu, nós vamos conseguir ter acesso a uma lista maior do que essas 10, e toda essa informação também ainda vai ser mais completa, com a possibilidade de exportar os dados brutos por Excel, como vocês já estão acostumados a fazer. Eu vou explicar depois quais são os impactos para isso, né, para cada uma dessas modificações e como que nós podemos tirar proveito, mas aqui eu estou basicamente explicando qual vai ser a mudança. Então, com relação às buscas, às pesquisas, o que vai mudar é saindo de diretas, descobertas e marcas para palavras-chave. Perfeito. Depois a gente passa para a parte de visualizações. A gente continua com essa divisão entre pesquisa tradicional e mapas, como a gente já tinha antes, só que agora a gente está colocando um segundo nível, a gente está aprofundando num segundo nível de detalhe, que é a origem dessas visualizações. Então, nós vamos ter uma parte que nós vamos ver as origens que vêm a partir do móvel, então, sei lá, de um celular, de um tablet, alguma coisa do tipo, e a origem dessas pesquisas que vem do desktop, que é o seu computador fixo na sua casa, no seu trabalho, por exemplo. E depois, para continuar, nós vamos ter a parte das ações. Essa aqui é a única parte que nada muda. Então, o Google continua fornecendo para a gente as ações divididas nessa mesma classificação. Visitas ao site, chamadas telefônicas e buscas de rota, que é para traçar o ponto de onde eu estou até onde eu quero ir, uma loja, um estabelecimento médico, um supermercado, etc. Perfeito. Passando para a próxima, então. Quais são os impactos dessas novas estatísticas? Aqui é só para dar um exemplo de como era, então, o antes era como a gente recebia a informação do Google, né, com essa divisão nesses três pontos, e agora o depois, a gente tem até um exemplo do Pão de Açúcar aqui, que é a gente tem um número total de palavras-chave, e depois a gente tem palavra por palavra e o tráfego, o volume que a gente teve das menções das buscas que foram feitas. Esse detalhamento, né, no caso. Perfeito. Então, os dados, eles vão ser. A gente classificou os dados como três adjetivos, a gente está categorizando ele de três maneiras. A primeira é que eles vão ser mais representativos. Exatamente. Então, o que a gente quer dizer com esse representativo? Antes, qualquer tipo de
a cada pesquisa feita, por exemplo, era considerada como um número, uma unidade. E agora o que o Google está implementando é o conceito de visitante único. Ou seja, se a mesma pessoa, a partir do mesmo IP, fizer a mesma pesquisa várias vezes no dia, essa pesquisa vai ser considerada como apenas uma. Justamente para a gente poder ter um número que fique mais perto da realidade, ou seja, um número que for mais representativo. Então, assim, pode ser que a gente tenha não uma queda nos números totais, nos números absolutos, mas é simplesmente uma maneira de recalcular, é uma nova forma de ler essas informações. Então, com esse conceito de visitante único, a gente entende que tudo que a gente vê lá como números, como resultados, vão estar mais próximos da realidade, eles vão representar mais a realidade. Isso para as buscas. Então, as buscas feitas a partir do mesmo IP, elas vão ser consideradas apenas uma vez. Porém, as ações, elas podem ser cada ação considerada um número. Por exemplo, eu faço uma ligação telefônica, vai ser considerada uma ligação telefônica. Eu faço uma solicitação de rota, de itinerário, vai ser considerado uma solicitação de itinerário. Então, aqui eu vou ter duas ações. Mas se eu fizer de novo uma chamada, aí não, vai ser considerado só uma. São ações diferentes, são contabilizadas de maneiras diferentes. A mesma ação ela é contabilizada apenas uma vez. Espero que tenha ficado claro. Depois nas perguntas a gente vai organizar tudo isso certinho. Perfeito. Então, além de ser mais representativos, a gente acredita que os dados vão ser mais utilizáveis. O que que a gente quer dizer com isso? Antigamente, os resultados das buscas eram então divididos por diretas, descoberta e marca, o que é bem legal, a gente gostava até então dessas informações, só que a gente não conseguia ir num segundo nível, numa profundidade maior do que fazer com esses dados. Tudo bem, a gente tinha uma ideia que direta, e marca tem muito a ver com, enfim, a nossa notoriedade do estabelecimento, a nossa notoriedade da marca, eventualmente alguma campanha de ads que a gente tenha feito, e que as descobertas eram, então, coisas que vinham organicamente, que eram pesquisas feitas no universo do nosso negócio, no universo dos nossos produtos. Agora, com essa informação de palavras-chave, o que vai acontecer? Nós vamos saber exatamente o que um usuário da internet está buscando para chegar ao nosso estabelecimento. Então, isso nós vamos conseguir utilizar isso de uma maneira melhor. E tem alguns exemplos. Se você já aparece muito bem numa palavra-chave, você sabe que esse é o forte do seu negócio. Então, se as pessoas estão procurando muito, não sei, celular, então você sabe que você ranqueia muito bem nessa palavra-chave, você vai fazer investimentos nessas palavras-chave, você vai continuar colocando ela nas suas fichas do Google de maneira orgânica, através de serviços, de publicações, da descrição, etc. E você também vai continuar fazendo campanhas de influência ou campanhas estratégicas nesse termo específico, ou nessa palavra específica, celular, ou no universo do celular, investindo em artigos sobre celular, conteúdos sobre celular no geral, que vai trazer mais esse fluxo para a sua ficha através dessa palavra-chave. E o lado contrário também funciona. Se você estiver aparecendo pouco em palavras-chave, vamos supor que para você a palavra-chave celular seja importante, justamente, e você não está ranqueando muito nessa palavra-chave. Então, aqui é a oportunidade de ver o que a gente pode fazer de maneira orgânica nas fichas através da Partu para alimentar mais a ficha com essa palavra, para que ela comece a aparecer mais nos resultados de busca. Então, aqui a gente entra com os serviços, com o menu, caso seja um restaurante, digamos, com atributos, com publicações, posts, né? Com Google Products. A gente também pode pedir para os clientes utilizarem essa palavra ou falarem sobre isso no momento que eles vão deixar avaliações nas nossas fichas, porque a gente já teve a oportunidade de ver em outras reuniões que nós tivemos juntos que o Google, existe uma coisa no Google que chama justificativa ou justificação, que é quando ele fala, olha, usuário, eu estou trazendo esta ficha como resultado da sua pesquisa porque dentro da ficha eu encontrei tal elemento. Então, quanto mais você alimenta a sua ficha com esses elementos, essa justificativa, mais você vai aparecer nos resultados de busca orgânico. E as avaliações é uma grande fonte de justificativa. Então, sempre que tiver oportunidade, pedir para os seus usuários, para os seus clientes, é, colocarem essa palavra dentro das avaliações. E também uma coisa que vocês podem fazer, obviamente não está diretamente relacionado com a Partu, mas a Partu vai fornecer esse dado, eu estou ranqueando pouco nessa palavra, eu vou entrar com uma campanha de ads pagos para que eu comece a ranquear mais nessas palavras. Então a gente fala que os dados são mais utilizáveis justamente por causa disso, porque você vai ter uma massa de dados e você vai saber o que fazer com ele, seja para continuar fazendo um bom trabalho, ou seja para melhorar o que você vê como oportunidade de melhoria. Perfeito, vamos passar para o próximo.
Jéssica, passa o microfone. Obrigada, Lúcio. Só para amarrar bem esse ponto antes da gente passar adiante, queria dar um exemplo. No final do ano de 2022, nós fizemos um webinar sobre estatísticas da Black Friday. O que que a gente constatou? A gente constatou que algumas empresas, sobretudo da indústria eletrônica, tecnológica, que querendo ou não é um hábito do consumidor brasileiro esperar até a Black Friday, por exemplo, para comprar um novo celular, comprar produtos eletrônicos, e nós constatamos que a palavra-chave air fryer específica da marca Mundial, por exemplo, tinha um pico orgânico muito expressivo no intervalo entre a quarta-feira anterior à Black Friday e a quarta-feira posterior. O que é que isso representa? Vamos supor que você é uma empresa de loja especializada, de varejo, estabelecimento varejista, e você vende essa marca e esse produto. Se esse produto, por exemplo, não estiver, ou essa marca, essa palavra-chave, não estiver bem trabalhada, bem ranqueada dentro da sua ficha, e a sua concorrência tiver, por exemplo, ela vai sobressair muito mais alto no ranking do que você, porque neste intervalo do ano específico, essa palavra-chave ela foi muito buscada. Então, por que que isso também torna ela mais acionável e mais utilizável, porque ela te permite visibilizar quais são as palavras-chave que de fato estão atraindo os consumidores para o teu negócio. Então isso te ajuda a ter mais tato e mais tração nessa estratégia. Ok? E aí, só resumindo o que o Lúcio colocou, os dados nessa síntese das estatísticas são mais acurados porque eles trazem esse dado em relação às palavras-chave de uma forma mais palpável, mais precisa, são mais representativos, porque antes, diferente de como antes até hoje, essa mudança vai ser em breve, os dados eram calculados baseados nas várias sessões, nos vários acessos, criando uma certa ilusão, um volume exacerbado que não condizia 100% com a realidade, e agora isso vai ser muito mais próximo à realidade, por isso eles vão ser muito mais representativos. E por fim, eles também vão ser mais utilizáveis, porque vocês conseguirão ter uma maior tração, vão se tornar mais palpáveis quais são as estratégias e as palavras-chave fundamentais para o teu negócio, certo? E agora Perfeito. eu volto a palavra para o Lúcio. Obrigado, Jess. Então agora tudo bem. A gente viu então as mudanças vão acontecer, como vai funcionar da parte do Google até agora, e vamos falar como isso vai ser refletido na Partu. A plataforma da Partu, como eu comentei no começo, vai começar a mostrar esse novo esquema de estatísticas a partir do dia 20 de fevereiro. Então, a gente tem aí um período de basicamente um mês para que essa mudança aconteça. Alguns de vocês eventualmente já viram que, principalmente para novos estabelecimentos criados, o Google, a plataforma da Partu já não está apresentando as estatísticas para esse estabelecimento específico, porque já está entrando na nova regra do Google. Mas a partir do dia 20 de fevereiro vai ser realmente para todos os estabelecimentos, porque o Google vai começar a mandar esse tipo de informação para a gente. Uma coisa que é muito interessante falar, antes que eu me esqueça, provavelmente no slide mais para frente, é que nós vamos continuar, nós vamos guardar o histórico de dados que vocês tiveram até hoje, das estatísticas tais quais eram antes do dia 20 de fevereiro. Nós vamos ter esses dados aqui em export de Excel na nossa base de dados. Se vocês preferirem, precisarem, pode entrar em contato comigo ou com a sua pessoa de contato no marketing central da sua marca para que a gente possa fornecer isso. Beleza, e a partir do dia 20, quando ficar live na plataforma da Partu, nós já vamos começar com um histórico de 18 meses para trás dessas novas estatísticas. Então, não é que nós vamos começar a contabilizar essas palavras-chave e essas novas visualizações a partir do dia 20 de fevereiro. A gente vai disponibilizar no dia 20 de fevereiro, mas já com esses 18 meses de histórico, o que vai permitir a gente comparar já com o passado, para comparar banana com banana. Porque se a gente quiser comparar essa nova maneira de ver as estatísticas com a maneira de estatísticas até o dia 20 de fevereiro, elas não vão ser comparáveis, porque não é o mesmo tipo de informação e porque, como a gente comentou com essa nova regra de visitante único, os números não vão ser mais os mesmos. A gente vai ver esse novo modo de cálculo. Bom, deixando isso claro, então na plataforma da Partu, na parte de buscas, nós vamos ter então a lista com as top palavras-chave e com o volume de cada uma delas para que a gente possa acessar. A gente vai conseguir ver essa lista das palavras-chave por estabelecimento.
Quando a gente quiser ver por organização ou por marca no geral, um grupo com vários estabelecimentos, nós vamos conseguir fazer isso até o primeiro momento, né, através do extrato de Excel, ok? Aí vai ter toda essa base de dados com todas as palavras-chave. Perfeito. Passando para a próxima. Depois a gente vai para as visualizações, então. A grande mudança é que, além de Search e Maps, nós vamos ter a origem do móvel, do desktop. Por que que isso é útil também para a gente? Porque, primeiro, existe um perfil de usuário. A pessoa que está fazendo uma busca no móvel para ir num supermercado ou num restaurante, por exemplo, ela tem uma tendência a visitar o estabelecimento nos próximos instantes. Então, a gente sabe que essa pessoa ela é mais acionável, ela tem um retorno maior daquele, enfim, daquela ação dela, digamos, no Google. E no desktop, a gente sabe que a pessoa está na casa dela ou está no trabalho, pode ser que ela não venha imediatamente no estabelecimento, pode ser que ela esteja procurando um outro tipo de informação, como o seu site, ou apenas um preço de um produto, alguma coisa do tipo. Outra vantagem também que a gente sabe é que, na versão móvel, quando a gente tem acesso a uma ficha do Google, a gente tem acesso a alguns outros tipos de informação que no desktop a gente não tem acesso. Por exemplo, os serviços, a seção de serviços de uma ficha, eles são visíveis apenas na versão móvel. Então, se você quiser falar que embaixo da categoria tal, você tem um serviço tal, as pessoas. Então, se você vê que as pessoas acessam suas fichas mais pelo celular, significa que você tem que investir mais nessa seção de serviços. Ou os posts, por exemplo. Se você faz Google Posts, a gente sabe que posts do tipo oferta, por exemplo, eles são mais visíveis quando eles estão no celular. Então, se para você é importante comunicar através de posts do tipo oferta, o que eu aconselho que todo mundo faça, é bom ver se esse fluxo maior das suas buscas vem do celular. Então, são coisas que a gente pode jogar aí nesse tipo de mudança que vai acontecer. Como eu comentei, a Jess também comentou, para as ações e atividades, visita ao site, ligações telefônicas e solicitações de itinerário, nada vai mudar, então essa parte a gente pula. Então, para fazer um resuminho, nós vamos ter 18 meses de histórico recuperado e as informações que vão mudar vão ser apenas nas buscas que vão sair dos três tipos para as palavras-chave. Em termos de tempo, de frequência de atualização de dados, nas buscas, esses dados são fornecidos pelo Google, não é nem pela Partu, é pelo Google de maneira mensal. Então, nós vamos conseguir ver apenas na atualização uma vez por mês quais foram as palavras-chave pelas quais eu ranqueei melhor. E aí, do outro lado, tudo que é visualização e tudo que é atividade continua como sempre foi, e a gente consegue fazer o filtro por semana, por dia, por mês, como vocês preferirem. Depois, embaixo, na plataforma da Partu, tem a parte dos gráficos. Essa parte dos gráficos, a gente não vai ter mais aquela quebra que a gente tinha por direta, indireta e marca, mas vai ter o volume de buscas. Então, volume de buscas, a gente vai ter acesso a esse número absoluto, e aí sim, no gráfico, a gente vai conseguir fazer o filtro por semana, dia, mês, etc. A única informação que nós vamos ter apenas uma vez por mês é a quantidade, o fluxo total que nós tivemos por palavras-chave. Perfeito. E depois aqui, então, ok, vimos tudo que mudou até agora, vimos como é que vai ser a plataforma da Partu. Então, como tirar melhor proveito desses dados a partir de então? Nós temos aqui, como eu comentei, vai ter a versão 1, que vai ser o que vai estar disponível para vocês a partir do dia 20 de fevereiro, e nós ainda estamos analisando com as nossas equipes quais são as melhores maneiras de expor essas informações para você de maneira prática. De qualquer forma, o extrato de Excel ele continua disponível, você pode exportar a base bruta de Excel e trabalhar elas da melhor maneira possível. Aqui a gente tem algumas sugestões de como tirar melhor proveito disso. A primeira é ver ranquear o seu top 10 das palavras-chave. Então aqui tem alguns exemplos, salão de beleza em São Paulo, salão de beleza SP, charme, salão de beleza, unhas de gel, pé e mão, etc. E a gente vê que teve um total de pesquisas de 11 mil, por exemplo, e que esse top 10 foi um total de 5.500, logo representa 50% das pesquisas. Isso aqui vai ser muito interessante para ver que se a gente tem as pesquisas concentradas num grupo específico de palavras-chave, ou se essas pesquisas estão bastante pulverizadas. Por exemplo, se eu vendo um celular novamente e eu vejo que minhas 10 palavras-chave principais têm 70% do meu fluxo, do meu tráfego, isso é um sinal que, enfim, as pessoas estão realmente buscando pelo que eu quero que elas busquem. Se eu ver que o meu top 10 representa 5% do meu tráfego, significa que está muito espalhado, então ou eu tenho que fazer, ou eu estou confortável com isso, vou trabalhar com isso, ou vou fazer uma campanha para tentar concentrar mais a minha top 10. Perfeito. Uma outra maneira que a gente pode fazer também é comparar as mesmas top 10 de um período após o outro. Aqui no exemplo a gente trouxe 2023 versus 2021, então você vai conseguir ver qual foi o tráfego que você teve para cada palavra-chave e a evolução, se eu estou crescendo ou se eu estou diminuindo o meu fluxo de pesquisa para as palavras-chave que são importantes para mim ou para o meu top 10, no caso aqui.
Aqui, uma outra maneira como a gente gosta de saber o que que é descoberta, o que que é notoriedade, a gente também consegue trabalhar os dados de uma maneira para filtrar e ter mais ou menos o mesmo tipo de resultado que a gente tinha até o dia 20 de fevereiro. Se a gente pegar a nossa lista de palavras-chave, nossa base de Excel, e tirar tudo que contém a nossa marca, nosso endereço, etc, etc, vai ser o que vai ser descoberta. Então, por exemplo, ali eu vou ter unha de gel, manicure, salão de beleza, cabeleireiro, beleza, etc. E se eu pegar e fizer um filtro só pelo que está com o nome da minha marca, o nome do meu produto, meu endereço, etc., eu vou continuar tendo a informação da notoriedade do meu estabelecimento, a notoriedade da minha marca. Então, de uma certa maneira, a gente continua tendo essa informação do que é descoberta e do que é, que é exata, né, digamos. E isso pode ajudar a gente a continuar melhorando SEO, tudo que é elementos das nossas fichas. E também comparar, obviamente, colocar em base numérica, se eu estou tendo mais descobertas do que diretas, se eu estou tendo mais diretas do que descobertas, e brincar um pouco com esse tipo de resultado e estabelecer estratégias a partir de então. E aí uma última sugestão que a gente tem nesse primeiro momento, como eu comentei, uma coisa viva, foi uma coisa que o Google, né, começou a fazer, a gente está se adaptando o mais rápido possível, então a gente está trazendo sugestões de como trabalhar. Uma outra coisa que a gente pode fazer, enquanto marca, enquanto estabelecimento, é nós mesmos definirmos categorias que são importantes para a gente e colocar as palavras-chave dentro destas categorias. Então, por exemplo, se eu acho que eu quero ver o que as pessoas estão falando sobre as minhas ofertas que eu faço, eu coloco um grupo de palavras-chave que vão representar as minhas ofertas. Ou eu quero saber se as pessoas estão buscando informações específicas do meu estabelecimento, como horário de abertura, feriados, se vai fechar, se não vai, etc. Eu posso ir lá e colocar aqui em POI informação esse tipo de resultado. E a mesma coisa, enfim, para atributos, para categorias, se as pessoas estão buscando salão de beleza, manicure, cabeleireiro. Então, esses são até tipos de informação que a gente não tinha antes, que o fato de ter palavras-chave vão permitir a gente a fazer. Então, será que as pessoas estão achando pelo fato de eu ser um salão de beleza? Ou será que as pessoas estão me procurando pelo fato de eu ter um serviço de pé e mão? Ou será que as pessoas estão me achando porque eu sou um salão de beleza no centro de São Paulo? Esses são os tipos de análise que a gente pode ter agora que a gente não poderia ter antes. Por isso que a gente acha que é uma coisa bastante rica mesmo de se trabalhar. Falei um pouquinho demais agora. Jéssica, te passo então o microfone para resumir um pouco. Obrigada, Lúcio. Na verdade, eu quero abrir aqui para perguntas, né? Eu sei que foi muita informação, muitas coisas novas. Eh, Queremos deixar aqui o espaço para vocês colocarem dúvidas e também uma dica aqui do marketing, é uma ferramenta gratuita que o próprio Google disponibiliza, que se chama Google Trends. Neles vocês até conseguem ver, por exemplo, ao analisar sempre a comparação de determinadas palavras-chave, quais delas performam melhor dentro de um território ou dentro de um intervalo. Então, por exemplo, é mais uma ferramenta que o Google disponibiliza para que vocês façam essa consulta e ajudem vocês na implementação de uma melhor estratégia digital, certo? Uma diquinha aí do marketing. Opa, estou vendo aqui a primeira pergunta. A Camila Fabiane perguntou: a palavra-chave devemos pedir para o cliente deixar nos comentários? Lúcio, você quer responder? Posso responder. Idealmente, sim. Os comentários, como eu comentei, eles são parte da justificativa do Google. Então, o Google, quando mostra um resultado de pesquisa, ele pode tomar alguns elementos da sua ficha para justificar por que ele está trazendo essa ficha como resultado. E um bom elemento que ele toma é o que está escrito nos comentários. Então, se os usuários, os clientes, puderem sempre mencionar o serviço de vocês ou uma palavra-chave que seja importante nos comentários, isso vai ajudar nos resultados de busca orgânicos. Excelente pergunta. Vamos ver alguém mais que possa ter uma dúvida. Vamos lá, pessoal, Outra. fica à vontade. Vocês também vão receber a gravação desse webinar para vocês, após assistirem, tirarem dúvidas e também essa apresentação, tá? Nós vamos enviar tudo para vocês estarem munidos aí do maior número de informações possíveis. Além disso, tem um material do blog que a gente pode compartilhar com vocês. Tem artigos no blog, inclusive feitos pela Jess, que falam sobre a mudança nas estatísticas do Google e também como que vai ficar na plataforma da Partou até agora. Então, eu não sei se tem como compartilhar no chat aqui ou se a gente manda por e-mail depois para os participantes. Jess, você entende melhor do que eu sobre isso. Eu posso compartilhar aqui no chat e também acrescentar no e-mail que nós vamos enviar a todos os participantes.
que é um bom material também para ler. E além disso, fazendo um pouco de propaganda, sempre leiam o blog da Partu, porque traz muitos elementos sobre todas as mudanças, novidades que acontecem no universo SEO digital, comércio de proximidade, etc. Mas enfim, voltando para o foco. Perguntas, pessoal, fiquem à vontade para fazer mais perguntas. O pessoal está tímido. Temos 1 minuto ainda, Jazz, é isso? Ou... Temos 1 minuto ainda. Perfeito. Ah, vi que você mandou o link no chat. Ok, perfeito. Beleza. Jazz, eu não sei como é que você prefere seguir então, se a gente fica um pouco, se a gente encerra. Eu acho que podemos colocar como, opa, apareceu aqui mais uma Apareceu? pergunta aos 45 do segundo tempo. Boa. A Diene Silva. Toda informação que alimentamos nas fichas nos ajuda a ranquear melhor com as palavras-chave, como as descrições? Boa pergunta. Oi, Di, te conheço muito bem, então já faço um oi. Sim, no geral, a regra do Google é: quanto mais completa a minha ficha, melhor eu vou ranquear. Alguns elementos das fichas têm mais peso do que outros, digamos. A descrição, no caso, tem um peso menor, mas é bom aproveitar para colocar na descrição. O que tem peso muito grande são posts, então sempre usar e abusar dos Google Posts, os serviços, tem muito peso, as avaliações que são recebidas, as fotos, ok? Google Produtos, que eu estou lembrando agora de cabeça, atributos, enfim, resumindo, toda informação, respondendo a sua pergunta, toda informação que alimentamos nas fichas vão ajudar a ranquear melhor. Algumas com peso maior, outras menor, mas todos sim. Então a ideia é sempre ah, encher muito. Inclusive com horários especiais, tá? Um feriado, uma obra que vai ter na loja, um fechamento excepcional, sempre coloca lá, porque o Google vai ver que vocês estão mais ativos nas fichas. Logo, ele vai, enfim, ter uma tendência a mostrar essa ficha melhor nos primeiros resultados. Obrigado. Obrigada, Lúcia. Então, acho que podemos declarar encerrada essa sessão. Muito obrigada a todos e todas presentes. Lúcia, obrigada. E Obrigado. qualquer dúvida, estaremos à disposição. Um Combinado. bom dia a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.